estes assuntos que são de extrema responsabilidade e de muitos estudos profundos na Torá oral, também na Torá escrita. E nós temos as bases nos livros sagrados, mas este é um assunto muito restrito, porque falar sobre anjos, devemos então adentrar em outros mundos fora do nosso mundo físico, pois vivemos em dimensões e universos paralelos, aonde em um pequeno espaço microscópico, aonde existem bilhões de outras dimensões, e muitos anjos atuam nessas outras dimensões paralelas. Tentar entender sobre eles já é muito relevante. Muitos sábios proibiu até esse estudo. Agora, hoje, os hereges, os idólatras que não entendem nada sobre Torá, a oral e nem a escrita, ou até mesmo nunca tentaram nem entender, nem ao menos tentaram buscar, apenas repetem o que ouvem, e muitos desses dizem falar as línguas dos anjos. Isso que é o mais impressionante. Além de outras coisas, muitos dizem vê-los. Isto já me traz entender de como o homem vive hoje dentro da sua própria ignorância e até mesmo de um certo problema psicológico, psiquiátrico, né? De tentar imaginar que fala a língua dos anjos, né? Que podem entendê-los e recebem mensagens deles. Isso, na realidade, parece mais um problema psicológico, não uma pessoa racional, porque dentro dos parâmetros da Torá oral e da escrita, os nossos sábios revelaram coisas sobre os anjos que muitos nem ao menos conseguem entender ou compreender a diferença de quem estuda e quem tem um entendimento sólido, sintonizando então o seu aparato, que chamamos de corpo humano, e os seus atributos, para que possamos enxergar outras dimensões, para que possamos conseguir trazer para nossa dimensão, nesse mundo físico, o que realmente são os anjos e seus atributos. E os anjos trazem os seus atributos e também as suas hierarquias. É sobre esse assunto que iremos tratar hoje, sobre os anjos. O Ramban classificou esses anjos e suas hierarquias. O primeiro deles é chamado de Ishin, que são uma classe muito importante na Torá. Eles aparecem nos textos em hebraico como imagens proféticas. Na Parashá de Isaías, também em Ezequiel, foram trazidos seus atributos, as suas 6 asas, suas 4 asas, uma face, um pé. O Zishim em hebraico, do hebraico para o português, é chamado de homem. Shimon Bar Yochai, em suas viagens para os palácios celestiais, escritos no Zohar, também os viu. É bem citado no Zohar sobre esses fatos, sobre anjos. E nesses portais celestiais existem 8 portas. Cada uma dessas portas contém um anjo.
e cada anjo tem que ser chamado pelo seu próprio nome em hebraico. Shimon Bar Yochai conhecia todos os nomes, e Shimon Bar Yochai, a ele era perguntado qual era o nome de Hashem. E diz os nossos sábios que a pessoa que é interrogada por um anjo e essa pessoa não responde adequadamente para esse anjo, essa pessoa poderá ser exterminada. Isso é dito pelos nossos sábios. E Shimon Bar Yochai conhecia o nome de todos eles, todos, sem exceção. Os 8 anjos que ficavam nas 8 portas. E cada porta que era adentrada por Shimon Bar Yochai tinha que ser dito o nome, um dos 72 nomes de Kadosh Baruch Hu, e também o nome do anjo que estava na porta. Isso é bem profundo, isso está no Zohar. E voltando então os textos em Josué, capítulo 5, e nos versos 14 e 15, Josué esteve diante de um capitão do exército. E esses anjos são classificados como os Melachim, que também este tinha forma de homem. Isso está em Josué. Também no nascimento de Shinshon, de Sansão, houve um contato com os pais de Sansão. E a eles foram trazidos mensagens de um anjo que estava vestido de pele e osso. Depois, ele se revela como um anjo, e isso está escrito na Parashá de Shoftim, Juízes, no capítulo 13. Em Bereshit há 6 referências sobre os outros anjos, que estes são chamados de Benei Eloquim, os filhos de Eloquim, que desceram na terra e se interessaram pelas filhas dos homens. Estes estão escritos no Talmud. Esses Benei Eloquim foram julgados e muitos desses transformados em demônios. Mas para você entender, em Êxodo contém os nomes originais deles, também dos anjos, em Êxodo 14, 6 e 9, em hebraico. Também em Bereshit, diz o Midrash que Hashem perguntou aos outros anjos, estes anjos que já existiam, eu estou falando dos Benei Eloquim, Hashem nos perguntou, devo criar os Benei Adam, que seria a raça adâmica? E muitos anjos não concordaram com Hashem, pois os primeiros anjos foram criados no 2º dia da criação. Estes estão mais próximos de Hashem, estão num grau e nível muito mais acessível do que os outros anjos. Isso é a hierarquia que são trazidos aos anjos, são graus e níveis e a proximidade de Hashem. Esse é o grau e nível de um anjo. E esses estão mais próximos de Hashem. São tão elevados, que eles não podem nem ao mesmo sair de perto da onde eles recebem a luz de Hashem. Tanto os anjos do bem, também os daimon. Os daimons, os demônios, assim dizendo, também estão em uma parte, em uma dimensão, aonde é emitido luz para eles. Isso é falado nas Parashá, também no Talmud é falado sobre esse assunto, sobre os daimons que recebem energia, que recebem luz também. É meio complexo entender, porque muitas pessoas caracterizam demônios, são seres chifrudos, com caudas, blá blá blá, e todo esse assunto, mas na realidade esses daimons fazia parte da classe celestial desses Benei Eloquim.
Só que eles nunca deixaram de ser anjos, mesmo classificados como demônios, nunca foram deixados como anjos. E estes foram feitos no segundo dia da criação. Os próximos são chamados de Magiden, que são os guardiões. Estes interferem, observam a raça humana. Estes e muitos desses anjos atuam no teatro humano. E estes estão escritos em Daniel, capítulo 4 e 14. E Daniel classificou e chamou esses anjos de Irem. Estas são duas classes, os Magiden e os Irem, que influenciam na humanidade, fazendo com que o homem transgrida a Torá, para que haja decretos e juízos para a humanidade. Muitos imaginam que eles trabalham a favor do homem. Pode-se dizer que não. 90% deles é para punir o homem severamente, com justiça, decretos. A eles são enviados ordens para decretos humanos e da humanidade. Tudo que acontece no nosso mundo são decretos que descem, e estes trazem os decretos. Esses trazem a justiça severa para a humanidade. Muitos desses Magiden e os Irem estão entre nós também, vestidos com pele e osso. Isso já foi até falado pela própria ciência, que existem pessoas humanas que são sub-humanas em níveis e graus de inteligência, de conhecimento, sabedoria. Isso já foi comprovado pela própria ciência sobre esses fatos, mas eles não dizem que são anjos, né? Eles caracterizam de outra forma este assunto. Os Bene Elohim também se revestiu de pele e osso, tornando humanoides, e trouxe a corrupção. E a corrupção foi tão grande, e eles trouxeram para o homem a arte da guerra, a arte da pintura corporal, a ciência, a astrologia. Também trouxeram a destruição para a humanidade. Houve a corrupção do DNA humano. Estes então se transformaram meio humano e meio anjos, chamado de humanoides. Hashem interferiu então e exterminou a raça humana. Você então me pergunta, tá, e aí? E o que foram feitos com esses humanoides? Será que sobreviveram este extermínio? A resposta está na humanidade. Hoje, vejam com atenção as suas libertinagens, roubos, ações desumanas. Esta aula deveria ser muito mais explanada sobre esse assunto, mas o que posso passar para vocês agora, nesse exato momento, é apenas um gostinho, para que você imagine e para que você saiba o que realmente é um anjo. Quebrando então todos esses dogmas criados pela igreja dos bonzinhos anjos. Mas claro, existem as classes dos levitas de Hashem, apenas foram feitos para servir a Kadosh Baruch Hu. Lembrando que anjos, eles são estáticos, não flexíveis. Outros trazem justiça, severidades, outros para fazer com que a humanidade profane, tropece, caia, para ser julgados. Outras classes menos favorecidas descem aqui e atuam, absorvendo energia vital humana para se ascender, para se elevar, para tentar se aproximar mais de Hashem,
absorvendo energia vital humana. Outros vêm para recolher almas, outros trazem catástrofes, mas nenhum destes ensina línguas estranhas ou trazem mensagens de paz. Ao contrário, trazem o terror para os humanos. Mas o ano passado, no toque do chofar do ano 5778, houve um anjo que apareceu em todas as sinagogas em Israel, anunciando que o Mashiach já estava em Israel. E este anjo é chamado de Metatron, também chamado de Eliarro, Elias. Isso é dito por todos os rabinos de Israel. Desde já, Shalom, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Este foi um pequeno estudo sobre anjos, trazendo então o entendimento real do que realmente seria um anjo. Desde já, Shalom, que o Eterno vos abençoe e até mais. Kal Tov.